Bom dia, galerinha do primeiro ano. Hoje, dia 18, quinta-feira, né? Como foi que vocês passaram aí o feriado? Brincaram muito? Vou fazer aqui a chamada de vocês. Ana Alice, Davi Lucas, Francisco Darlison, Francisco Natanael, Isabelle, Jennifer Lara, João Lucas, Karen Vasconcelos, Cauã Martins, Lorena Graziele, Maria Heloísa, Maxwell Muniz e Esté Lopes. Gente, nossa primeira aula hoje, eu queria mostrar a vocês essa imagem, essa primeira aula. Observe aí a imagem. Essa imagem, ela é uma brincadeira, né? Ela é uma obra do artista plástico Ivan Cruz. Brincadeira de criança é o nome da obra, tá certo? Então, vocês vão observar essa imagem e vocês vão me responder as perguntas que eu vou fazer a vocês. Não precisa ser escrita, você vai responder oralmente. Por exemplo, a primeira pergunta que eu tenho para fazer a vocês. Qual a brincadeira retratada nessa obra? Aí você vai dizer, brincadeira de quê? Aí você me responde, né? Brincadeira de criança, é a primeira atividade, né? A primeira questão. Aí você vai me responder, a pergunta primeira, a resposta é essa, tá certo? A segunda pergunta, quem está brincando? Quem é que está brincando aqui na imagem, gente? A terceira pergunta, onde? Onde é que essas crianças estão brincando? Em qual local elas estão brincando? Elas estão brincando dentro de casa, na rua, no quintal? Em qual local elas estão brincando? Aí você vai me dizer, tal local, tia. A quarta pergunta, você sabe qual é essa brincadeira? Elas estão brincando, qual é a brincadeira que elas estão brincando aqui? Qual é o nome dela? Vocês sabem? Quais são as cores que o artista utilizou na obra? Quais são as cores que tem aqui na obra? Aí você vai me dizer quais são as cores, certo? A outra perguntinha, quantas crianças estão participando da brincadeira? Aí você vai me dizer quantas crianças participam da brincadeira. Qual é o objeto que essas crianças estão utilizando na brincadeira, gente? Qual é o objeto que elas estão utilizando? Você gostou da obra? Por quê? Você vai me dizer, se gostou, gostei. Aí por isso e por isso. Se não gostou, aí você diz, não gostei. Aí você também vai me dizer por que não gostou, entendeu? Então, observa aí a atividade, tá certo? E me responda, ok? Vocês vão me dizer, né? Vai me responder oralmente. Quando você começar a fazer a atividade, você só responde. A primeira pergunta, resposta da primeira pergunta é tal, da segunda, entendeu? Não precisa você escrever nada nessa atividade. Agora, a próxima atividade, nós vamos fazer uma atividade, vamos trabalhar uma atividade de matemática. Nós vamos trabalhar, gente, na atividade de matemática, as formas geométricas e as posições, tá certo? A primeira questão vai ser essa aqui, que nós temos as formas geométricas, quadrado, triângulo, né? Aqui é um quadrado, só que ele está de forma diferente e também aqui também é outro, tá certo? Aí a primeira pergunta. Essa atividade aqui eu quero que vocês copiem no caderno. Peça a mamãe ou alguém para poder copiar. Claro, vocês não vão saber copiar o enunciado e pede a mamãe, mas o desenho eu acho que dá para vocês fazerem. E eu quero esses desenhos também pintados, utilizando as mesmas cores que está aqui, tá certo? Qual dessas figuras geométricas planas não é a apresentação de um quadrado? Não é a representação de um quadrado? Marca a resposta com um X. Então, qual dessas figuras aqui não é um quadrado? Você vai marcar com um X o que não é um quadrado. A outra, quais das figuras geométricas planas a seguir são representações de um retângulo? Marque com um X. Então, aqui nós temos 4 figuras. Qual delas são retângulo? Aí você vai marcar as que são retângulo. É mais de que uma, né? E a outra questão, marque com o X a figura geométrica plana que está entre os 2 triângulos. Nós temos aqui, ó, um triângulo, outro triângulo, um círculo, né, e um quadrado. Qual das figuras está entre um triângulo e o outro? Aí você vai marcar.
Lembrando que essas atividades eu quero que vocês pintem do mesmo jeito, tá certo? Usando a mesma cores. Segunda atividade de matemática, que a mãezinha de vocês vai fazer para vocês, tá certo? Ou algum irmão. Aqui nós temos, gente, ó, nós vamos trabalhar posições, ó. Pinte os objetos que estão na mesma posição, que estão da mesma forma, do mesmo jeito, entendeu? Então, aqui, ó, na primeira, nós temos 3 burros. Quais são os que estão na mesma posição? Quais são que são iguais aí? Né? Que estão na posição igual. Claro que todos são o mesmo desenho, mas tem um aí que está com a posição diferente. Você vai pintar os que estão na posição iguais. Aqui a segunda, ó, nós temos, ó, sorvete. Qual deles estão na mesma posição? Aí você vai observar e vai pintar os que estão na mesma posição. Aqui nós temos maçã, você vai pintar os que estão na mesma posição, ok? Lembrando que isso aqui tem que ser feito no caderninho de vocês. Isso aqui, ó, essa atividade aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Pinte os objetos que estão na mesma posição. Aí você vai pedir um adulto da sua casa para fazer os enunciados e os desenhos e você vai só fazer a resposta, ok? Boa atividade. E lembrando que vocês têm um módulo ainda, né? O módulo de vocês está também trabalhando posição, só que com as letras do alfabeto, tá certo? Tem uma atividade trabalhando posição, ok? Então, boa atividade, bom trabalho e até a próxima.